Boa tarde, pessoal. Mais uma vez a Janus Cursos inicia um encontro científico online, aguardando com que as pessoas possam entrar para que a gente dê prosseguimento. A gente estava numa reunião agora há pouquinho com alguns colegas. Nossa live de hoje não vai poder estourar muito nosso tempo, tá? A gente vai ter uma reunião plenária do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo ainda hoje, então a gente vai começar a bater um papo a respeito de algumas dúvidas que surgem e vamos responder as dúvidas que vocês tenham. Então vocês podem, por favor, começar a colocar suas dúvidas a respeito de toxina botulínica, preenchedores, bioestimuladores, fios de PDO, todos aqueles procedimentos, técnicas, materiais que a gente normalmente usa na harmonização orofacial. E a gente vai iniciar com um tema que é basicamente uma pergunta frequente que se repete muito entre os colegas, né? A diferença entre, por exemplo, o Radiesse e o Elancet, né? Isso é uma pergunta que as pessoas insistem em fazer, até com razão. Muitos não conhecem muito bem ainda esses dois produtos. Então a gente vai começar a falar a respeito de diferenças básicas entre Radiesse e Elancet. Pessoal que está entrando agora, Aristeu, bem-vindo aqui ao grupo. Clica aí no aviãozinho e compartilha com o pessoal, para que venham para cá fazer parte da nossa live. Clica no aviãozinho, manda aí para a galera vir para cá. A gente vai iniciar essa live de hoje, antes de responder as dúvidas de vocês, falando um pouquinho das diferenças entre Radiesse e Elancet. Ambos os produtos, ambos os materiais são géis compostos, né? Géis compostos de uma parte de... Oi, Ju, tudo bem? Bem-vinda. Uma parte de carboximetilcelulose, que é a parte gel, né? Esse gel de carboximetilcelulose tem algumas características bem interessantes, como um G' alto, uma viscosidade média, um material que não é tão facinho. Exatamente, quem é? Doutora Fabi Figueiredo, é isso aí. A gente está falando um pouquinho a respeito de Radiesse e Elancet, diferenças entre eles, né? O Radiesse, tanto o Radiesse quanto o Elancet são materiais preenchedores bioestimuladores, que obviamente têm algumas características comuns e interessantes. A primeira delas é que o gel de carboximetilcelulose tem um altíssimo G', um altíssimo coeficiente de elasticidade, é um material que sofre deformação e volta à posição original, tem um grau de viscosidade médio, então eu consigo manipular esse produto e ajustar esse produto, quer seja na região mais justa óssea, quer seja na região do subcutâneo, dando forma a esses produtos. Ambos têm uma característica comum, que é um pouquinho, eventualmente, pode ser um pouquinho diferente, porque nem todo gel de carboximetilcelulose é igual, que é a sua velocidade de reabsorção, né? O gel de carboximetilcelulose, primeiro, é um gel hidrossolúvel, então por isso que vocês veem alguns trabalhos apontando que você poderia dissolver entre uma seringa de solução fisiológica e anestésico e a outra do material composto, você conseguiria dissolver esse material, e isso é uma verdade. Você consegue quebrar as propriedades reológicas do gel de carboximetilcelulose, transformando esse gel, ou quebrando esse gel de carboximetilcelulose pela sua hidrossolubilidade, né, num produto absolutamente aquoso, tá? Então ele perde todas as características reológicas se você hiperdiluir.
E se você hiperdiluir, tanto a hidroxi, oi Simone, bem-vinda. Se você hiperdiluir um produto que é um gel preenchedor com partículas sólidas, a única coisa que te sobra são as partículas sólidas, né? No caso da hidroxiapatita do Radiesse, sobram partículas de hidroxiapatita, tá? As partículas de hidroxiapatita, diferentemente das partículas de policaprolactona, têm uma característica de reabsorção por erosão externa. Opa, desculpa, vou virar aqui. Tem uma característica de reabsorção externa. Essas pequenas partículas da hidroxiapatita, elas se reabsorvem de fora para dentro. Então vou mostrar alguma coisinha aqui para vocês, ó, de um slide, de como ocorre a reabsorção. Então a partícula original de hidroxiapatita está aqui, ó, como vocês estão vendo, tá? E depois de um tempo, in vitro, ela sofre um tipo de absorção superficial. Ela começa a perder volume externo. Oi, meu amor. O volume externo perdido faz com que a quantidade de tecidos neoformado, de tecido conjuntivo, de nova matriz extracelular formada, sofra também um processo de achatamento. Então você imagine que quando você coloca um preenchedor bioestimulador, a ideia é que o gel mantenha todas essas partículas formando ali o preenchimento que você quer. Esse gel vai sendo substituído gradativamente por novo tecido conjuntivo neoformado nessa região, né? Tecido conjuntivo fibroso formado nessa região, e as partículas, a partir desse momento, é que vão ser responsáveis pela manutenção do efeito preenchimento com o passar do tempo. A partir do momento em que essas esferas ou essas micropartículas começam a se reabsorver, ou se absorver, ou a se destruir ou erodir, elas começam a diminuir e perder tamanho, e aquele conteúdo volumétrico da tua expansão inicial de preenchedor começa a diminuir. Novo tecido não será neoformado, a gente vai ter basicamente a perda do volume da matriz extracelular neoformada ao redor dessas partículas, tá? Então, uma característica interessante de se observar quando a gente trabalha, por exemplo, com partículas de policaprolactona, diferentemente do que a hidroxiapatita, você vai ter esse tipo de visualização. As microesferas de policaprolactona, como a gente está vendo aqui, imediatamente após a inserção, né? E aqui, alguns meses depois do início da sua absorção, as partículas mantêm o mesmo tamanho e começam a ser absorvidas de dentro para fora, como a gente viu no desenho. A policaprolactona começa a ser reabsorvida do seu interior por microporosidades, ela vai sendo reabsorvida de lá de dentro para fora, mantendo aquele volume inicial que foi ajustado. Então, temos algumas perguntas que nós vamos começar a responder. Então, para efeito preenchedor, o Elancê dura mais? Pergunta da Juliana. Juliana, uma das coisas que a gente vai observar na literatura hoje, principalmente da literatura relacionada com o Radiesse, é que muitos autores reclamam desta perda volumétrica substancial que ocorre principalmente nos 3 primeiros meses pela rápida reabsorção do gel de carboximetilcelulose. A gente vem usando o Elancê há mais de 18 meses, há mais de 1 ano e meio na escola, com milhares de seringas injetadas, e a gente não percebe tanto esse efeito, muito embora ele possa acontecer. O que a gente observa é que, quando usado da maneira correta, o Elancê acaba tendo um efeito preenchedor imediato, e nos primeiros 3 meses, antes da formação completa de nova matriz extracelular, uma perda volumétrica menor do que o Radiesse, tá? Segundo,
ele efetivamente pode durar mais, tá? Primeiro porque você vai ter versões de Elancê que tem um prazo de duração de até 4 anos, trabalhos estão sendo terminados para publicação, mas já terminaram e estão sendo publicados, tá? Então, até 2 anos a gente já tem acompanhamentos, inclusive em vivo, com histologia humana, mostrando que o Elancê tem um prazo o Elancê M, que é o de 2 anos de duração, tem um prazo de duração sem alteração do tamanho das partículas de até 2 anos. Ou seja, ele mantém-se por 2 anos o resultado e a partir daí ele começa a decrescer, porque aquelas esferas que vão ficando cada vez mais porosas e menos rígidas do ponto de vista do seu polímero, do polímero que ela é formada, elas aí começam a quebrar e o volume da matriz extracelular começa a se perder por erosão de partícula. Como o radiesse ou a hidroxiapatita sofre a erosão externa, realmente ele vai durar 18 meses, 24 meses, porque essas partículas, se você fizer uma microscopia, você vai encontrar a partícula lá, né? Só que o efeito visual do preenchedor vai desaparecer bem antes. Então essa eu acho que é uma das características importantes relacionadas quando a gente compara um material e outro. Posso estruturar os pontos com Elancê? Tá aí a pergunta da doutora Luciana. Sim, a gente pode estruturar pontos de face tanto na região do frontal, quanto da região lateral de órbita, quanto da região zigomática, bucomaxilar, região de pré-maxila, região dos ligamentos mandibulares verdadeiros, todos com Elancê sem nenhum problema. A grande vantagem é que a quantidade de produto utilizada para cada um desses pontos vai ser bem menor, tá? Então, era isso que eu ia perguntar, se que é tão viável. Sim, eu acho que é. Aqui a gente usa muito Elancê, um material que me surpreendeu muito positivamente do ponto de vista de pouquíssimos efeitos adversos, não que eles não existam, né? Existe literatura relatando alguns efeitos adversos, eventualmente formação de granulomas e etc. Mas nesses 10 anos que o produto está no mercado, é um produto que tem pouquíssimos efeitos adversos relatados na literatura, é bastante usado, principalmente fora do Brasil, né? E está chegando no Brasil recentemente e eventualmente é um material que aparentemente custa mais caro. E aparentemente, e eu digo aparentemente porque, primeiro, não necessariamente você vai usar ele para todos os casos, ele está mais indicado para os pacientes que realmente têm perdas de colágeno e perdas volumétricas importantes, porque eu consigo, com menores quantidades, obter maiores efeitos liftings e maiores efeitos de preenchimento, tá? Então, eu digo que ele parece que é um material mais caro, mas não é, porque efetivamente você acaba gastando uma menor quantidade de material quando você trabalha com preenchedor bioestimulador. A pergunta do Cione é Skin Buster como bioestimulador. Então, os Skin Busters à base de... Vamos categorizar isso em 2 famílias absolutamente diferentes, tá? Porque eu acho que isso é importante. O nome Skin Buster, ele é um nome, na verdade, de um produto trademark. Então, se você falar assim, olha, vamos falar de Skin Buster, a gente tem que primeiro falar daquele que tem o nome comercial Skin Buster, que é o Restylane Skin Buster, tá? Dentro desta família, nós temos 2 produtos, o Restylane Vital e o Vital Light, com diferentes concentrações de ácido hialurônico. Ambos os produtos, Skin Buster, Restylane e Skin Buster, têm a indicação de serem apenas injetados no subcutâneo. Injetados no subcutâneo ou no subdérmico, ou seja, no subcutâneo superficial, com agulhas ou com cânulas, a ideia é de uma hidratação indireta à pele. Então, o tratamento, se é que existe,
ele é um tratamento indireto por aumento da circulação local pelo trauma, aumento do volume da região e aumento da hidratação daquela região pelo próprio ácido hialurônico, estimulando, né, a retenção de líquido, né, estimulando a nova circulação e etc. naquela área. O termo Skin Buster, então, ele não pode ser usado para todos os tipos de tratamento, porque se eu quiser trabalhar o subcutâneo formando colágeno, um ácido hialurônico Skin Buster muito provavelmente vai me dar uma neoformação colagênica no subcutâneo muito pequena. Vocês têm que lembrar que a região do subcutâneo, se ela pudesse ser comparada com alguma coisa na natureza, ela tem que ser comparada a um deserto, né? Essa região ela é cheia de tecido gorduroso, né? São realmente os compartimentos gordurosos superficiais, né? Que obviamente tem um pouco de células, que são os ligamentos e toda a matriz de tecido dessa região, alguns fibroblastos e etc. Mas ela é basicamente adipócitos e fibras colágenas. Essas fibras colágenas a gente perde com o passar do tempo. Então, eu preciso normalmente lançar mão de materiais sólidos, tá? Ou de tecnologias que agridam esse tecido subcutâneo para que forme colágeno. Ou eu agrido por meio de um trauma, né? Que pode ser um trauma físico como ultrassom microfocado, pode ser um trauma físico como um material de preenchimento com partículas esféricas, pode ser físico como um fio de polidioxanona, pode ser físico como um Sculptra, tá? Então, uma coisa é formação de colágeno no subcutâneo, outra coisa é usar um Skin Buster, que é um material de ácido hialurônico, que se for o Restylane Skin Buster para o subcutâneo tem uma fidelidade. Se for, por exemplo, um material com ácido hialurônico não reticulado e proteínas e aminoácidos e ácidos nucleicos e antioxidantes, como o NCTF, por exemplo, ou como a solução polirrevitalizante da Biometil, você não deve jogar no subcutâneo, porque o desenho dessas substâncias foi feito sim para trabalhar como um, entre aspas, bioestimulador dérmico, tá? Então é na derme, naquele tecido dérmico que tem fibras colágenas, que tem muito fibroblasto, que o trauma, o ácido hialurônico não reticulado e teus ácidos nucleicos, teus fatores de crescimento, porque existem vários tipos de ácidos hialurônicos com e sem determinadas formulações, como NCTF, como solução polirrevitalizante, como alguns outros injetáveis que podem ter, por exemplo, fatores de crescimento recombinante humanos, que podem ser injetados, o próprio PRF, que podem ser injetados intradérmico, né? E na região intradérmica, onde eu tenho células viáveis para aí sim, com esses produtos químicos ou biológicos, né, ou bioquímicos, ativar a ação do fibroblasto, eu vou ter muito melhor resultado. Então, não que seja errado, por exemplo, você jogar um NCTF no subcutâneo, mas ele vai ter uma ação muito menor do que aquela que ele foi programado para fazer, exatamente porque ele não vai encontrar a quantidade de células fibroblastos, principalmente, para ativar nessa área. Você precisa, no subcutâneo, como eu falei, numa área desértica da face, trabalhar com produtos que realmente se mantenham ali em posição para agredir os tecidos e extrair do organismo uma reação biológica de neoformação de colágeno por corpo estranho, tá? Então são corpos estranhos que são colocados, quer seja Sculptra, quer seja Radiesse, quer seja qualquer hidroxiapatita, quer seja policaprolactona, quer seja polidioxanona, que vai ser jogado dentro desse subcutâneo, e essas partículas, por serem partículas
que não são naturais nesse organismo vão irritar suficientemente as células do subcutâneo para extrair dessa área uma reação biológica inflamatória de corpo estranho, né, que é formadora de uma cápsula fibrosa para isolar o organismo dessa partícula. E essa cápsula fibrosa de tecido conjuntivo é o colágeno que a gente quer devolver a essa área. Tá? Então, eu acho que talvez essa seja uma das melhores maneiras de explicar as diferenças do tratamento da pele para o tratamento do subcutâneo, tá? Que não necessariamente pode ser obtido somente com esses materiais de partículas sólidas que eu já citei, também pode ser obtido através do trauma com ultrassom microfocado, principalmente na região do subcutâneo, né? Uma outra pergunta. Elancê pode ser hiperdiluído como Radiesse? Primeiro, faço a pergunta seguinte: o Radiesse pode ser hiperdiluído? Né? É efetiva a atuação do Radiesse como bioestimulador subcutâneo? Com que diluição? Em que áreas? Em que tipos de pacientes? Então, até que a gente tenha todas essas respostas, né, não existe na realidade um protocolo que você possa estandartizar, porque não existem trabalhos. É a história da hidroxicloroquina no paciente com a Covid-19. Posso dar? Posso colocar? Pode. Funciona. Pode funcionar. Eficazmente funciona? Não se sabe. Por quê? Por que não se sabe? Porque não se sabe, eventualmente, que o Radiesse hiperdiluído seja o melhor material para a formação de colágeno subcutâneo. Porque não existe ainda trabalhos científicos com resultados robustos a respeito de que material usar, de que quantidade de material usar, com que diluição usar, com quantos casos clínicos foram tratados para obter esse resultado, histologia animal, humana e etc., que comprove tudo isso. E a mesma coisa para o Elancê. Não existe, e nem de bula, existe a indicação da hiperdiluição do uso do Elancê como um material bioestimulador do colágeno subcutâneo. O que sim se sabe, né, por meio de trabalhos realizados na literatura, é que sim, o Elancê, como também o Radiesse, são materiais que formam, e eu vou mostrar aqui rapidinho um slide para vocês, trabalho histológico que mostra o material particulado ali, ó, sendo colocado na região do subcutâneo, então material no subcutâneo, as microesferas e o gel. Na lâmina, no desenho número 2, importante salientar a formação do colágeno, isolando essas cápsulas de material polimérico do organismo por meio de fibrose, e na microscopia polarizada, usando um outro tipo de coloração, que é o Picrocírios, você percebe o colágeno tipo 3 recém-formado em volta dessas esferas e o colágeno tipo 1, colágeno estrutural, já se formando, isso num curto espaço de tempo, demonstrado pela literatura, o que mais tarde vai se transformar em colágeno tipo 1, e a gente consegue ver aqui já as microesferas dentro de um substrato de tecido bastante mais maduro, e aqui na luz polarizada o colágeno tipo 1 sendo mostrado também no menor aumento. Então, é óbvio que existem qualidades diferentes e usos diferentes para esses materiais, né? Essa formação de colágeno ela está absolutamente provada, quer seja em animais, quer seja em humanos. Ela existe efetivamente, ela funciona efetivamente, mas a hiperdiluição de ambos os produtos ainda falta de dados científicos robustos que comprovem, tá? Então vamos lá, essa é a pergunta que a gente já respondeu. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não, esse é um vírus não, é um propagandista querendo vender alguma coisa aqui no nosso grupo.
Pessoal, compartilha aí a nossa live, pega o aviãozinho e manda aí para mais gente. A gente tem mais alguns minutos aqui, deixa eu ver quanto. A gente tem mais alguns minutos aí para responder outras perguntas. Deixa eu ver, Daniela Danese, obrigado, Dani. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que queira fazer mais uma pergunta que passou sem eu perceber. Microagulhamento também pode ser, Neoclinic Floripa. Quando eu penso em tratamento superficial da pele, né, ao invés da gente trabalhar com o Skin Buster, eu penso em trabalhar com alguma coisa na superfície da pele, né? Então a ideia da gente trabalhar na superfície da pele, eventualmente com microagulhamento, tarará, a gente prefere trabalhar a parte externa da pele, ou com microagulhamento, ou com radiofrequência fracionada, ou com injeções papilares de ácido hialurônico, eu uso muito biometil, solução polirrevitalizante, que é um ácido hialurônico não reticulado com ativos dermatológicos para melhorar a qualidade dessa pele, né? Que pode ser usado tanto no microagulhamento quanto injetável. Então, em algumas áreas a gente pode reforçar com pápulas, em outras áreas a gente pode microagulhar. Trabalhar o subcutâneo com formação de colágeno, eu acho que aí sim é a indicação mais correta. E trabalhar a volumização com materiais volumizadores. Então, se vocês me perguntarem, Januzzi, o que você usa para fazer uma harmonização facial? Em regiões profundas, né? Dependendo do tipo de envelhecimento facial da paciente, ou ácidos hialurônicos volumizadores e volumizadores eficientes que tenham G', viscosidade, tan delta, características de Swelling Factor, todas essas características reológicas e fisicoquímicas importantes e reconhecidas no material para que ele te dê, na menor quantidade possível de produto, o melhor resultado e o resultado mais durável. E aí a gente está falando eventualmente de ácidos hialurônicos como Juvederm, principalmente como Restylane Liquid, excelente para esse tipo de volumização profunda. Ou pacientes de um pouco mais de idade, nós vamos precisar volumizar profundamente. Eu posso fazer essa volumização profunda muito provavelmente usando uma quantidade menor de Elancê, e eu consigo trabalhar com o gel de policaprolactona, estirando ligamentos e recolocando gorduras profundas em pequenas quantidades de material, exatamente pelas características reológicas. A gente usa uma quantidade infinitamente menor de produto, e uma quantidade infinitamente menor de produto não quer dizer uma quantidade menor de resultado, e isso é importante de se frisar. O resultado final ele está ligado exatamente à escolha do produto com as melhores qualidades reológicas para aquela finalidade que você a coloca, né? Terceiro ponto, a gente normalmente vai usar aí nesses casos então para volumização de pacientes que perderam muito colágeno, um material preenchedor e bioestimulador ao mesmo tempo. Esses materiais preenchedores e bioestimuladores podem vir a ser úteis, assim como ácidos hialurônicos, para aqueles pacientes que envelheceram e emagreceram, tá? Então, pacientes que envelheceram e emagreceram precisam de um pouco de gordura subcutânea, precisa de colágeno e de gordura subcutânea. Então, se ele precisa de colágeno e de gordura subcutânea, eu preciso preencher para devolver a forma e eu preciso bioestimular para formar colágeno. Faz muito mais sentido em situações como essa fazer um preenchimento na região do subcutâneo diretamente com um preenchedor bioestimulador. Enfim, eventualmente, se esse paciente envelheceu e só perdeu colágeno sem ter mudanças drásticas de peso, eu não preciso volumizar os compartimentos superficiais de gordura. A gordura está lá. A única coisa que ela sofreu foi
deslocamento. Então, normalmente, a gente vai trabalhar nesses casos específicos de pacientes que envelheceram e não perderam gordura, né, com bioestimuladores puros, Sculptra, fio de PDO, tá? Eventualmente, nessa ordem, ambos os produtos podem ser interessantes para recobrar simplesmente o colágeno perdido. Você não perdeu gordura, você perdeu colágeno. A gordura simplesmente foi deslocada por gravidade. Então você tem que, obviamente, repor o colágeno. E se aquele paciente que chegar para você tiver envelhecido e engordado, ele envelheceu, engordou, tem hipertrofia das gorduras subcutâneas, mas ele, além de tudo, perdeu colágeno. Então esse paciente, ele não precisa de um preenchedor, ele não precisa necessariamente de um bioestimulador que aumente simplesmente o colágeno, ele precisa de um pouco de dissolução da gordura superficial e formação de colágeno. Esse é o paciente exato para você usar altas doses de ultrassom microfocado. Isso não quer dizer que eu não posso usar ultrassom microfocado no paciente que envelheceu e não perdeu gordura. Isso não quer dizer que eu não posso usar ultrassom microfocado naqueles que envelheceram e perderam gordura. A diferença vai ser o número de disparos e a potência disparada para cada um deles, né? O Cione diz aqui que, infelizmente, muita gente faz essas misturinhas, somente casos clínicos empíricos, só mostram casos clínicos de sucesso, necrose superficial se colocado errado. Enfim, é isso, né? Um pouco é isso, a gente acha muito pouca evidência na literatura da mistura de produtos, né? A Juliana acaba de perguntar, vai chegar num produto que seria a hidroxiapatita com ácido hialurônico, é fato isso? Eu conheço um produto que está pronto para ser lançado no Brasil, não sei quanto tempo, já existe na Europa, a gente já chegou a usar em Portugal esse produto, é o Nealvia, que é um produto que é uma mistura de hidroxiapatita e um ácido hialurônico que ele, na verdade, ele não é reticulado com o BDDE, ele é reticulado com polietileno glicol, é um outro tipo de substância. Então ele tem hidroxiapatita, um pouco de ácido hialurônico e o reticulante polietileno glicol, que é um outro tipo de produto, tá? Já tem alguma coisa sendo pesquisada por lá com eles. Parou o vídeo? Voltou aí? Só parou para você, Judith, ou já voltou? Então, existem alguns produtos sendo meio preparados para isso. Algumas misturas já foram tentadas de produtos fora do Brasil. Eventualmente, a ideia de se misturar hidroxiapatita e ácido hialurônico ou outro tipo de material reticulante, Juliana, é você trocar o produto de veículo da hidroxiapatita. Hoje a hidroxiapatita, que é um bioestimulador conhecido quando misturada com a carboximetilcelulose, tem uma pequena desvantagem, que é a perda volumétrica que ela apresenta de maneira bastante rápida. Então, a literatura começa a imaginar que se eu colocar ácido hialurônico e partículas de hidroxiapatita e misturar isso tudo, eu conseguiria um novo material, um terceiro material, que a gente não saberia nem dar o nome, porque é ácido hialurônico misturado com hidroxiapatita. Essa mistura não pode e não deve ser empírica, né? Ressalto isso até do ponto de vista jurídico, tá? Do ponto de vista jurídico, utilizar um produto sem a indicação de bula é uma preferência, ou não uma preferência, ela é uma coisa que o profissional pode realizar. Né? Eu posso realizar, por exemplo, o uso da hidroxicloroquina para tratar a Covid. Isso é um uso off-label. A outra coisa é você pegar e
um produto como esse, tá? Hidroxiapatita, misturar com um outro produto qualquer, duas coisas absolutamente off-label, né? Misturar duas coisas que não foram feitas para serem misturadas, né? E utilizar isso sem, primeiro, uso off-label e sem respaldo científico nenhum, tá? Então, principalmente, Juliana, porque não é um caso de vida ou morte, né? Quando a gente está falando no uso da hidroxicloroquina, da azitromicina, eventualmente sem robustez científica que diga, olha, você vai usar tantos miligramas por tantos dias de tal maneira, porque o teu resultado foi comprovado em 700 pacientes com casos de Covid-19 e ok, deu certo, então isso é um protocolo, isso é ciência publicada a respeito disso. Ainda assim, esse paper com esse N tem que ser testado pelo restante da comunidade científica, mas ok, se ele existe, e existiu uma publicação lá da francesa que diz que a hidroxicloroquina funciona para isso, isso criou uma corrida atrás de um uso off-label com amparo científico, né? Eventualmente, o primeiro cientista que fez isso lá na França, que fez sem nenhum amparo científico, o fez por sua conta e risco, porque poderia ter dado tudo errado, né? Então é isso que eventualmente não se admite, principalmente num caso que não seja o da Covid, que pode ser um caso de pneumonia grave que leva à morte. No nosso caso específico, nós estamos falando de estética, de formação de colágeno. A gente não vai arriscar um resultado que a gente não tem a menor ideia de qual vai ser, em cima da face de um paciente, porque não existe risco de morte. Simples assim. Existe indicação clínica? Não sei, porque não tem um trabalho que fale. Então, ou não existe robustez nos resultados científicos que comprovem que eventuais misturas funcionem melhores do que outras, ou, enfim, eles foram normalmente misturados num primeiro momento dentro do paciente. Então, os clínicos começaram a injetar hidroxiapatita pura lá, do jeito que ela vem, com carboximetilcelulose, sabendo que ela perde rápido o seu efeito de volumização, e na mesma área, com uma outra seringa e uma cânula, injeta o ácido hialurônico. Para quê? Para que o ácido hialurônico, que tem um prazo de duração, uma volumização bem pré-estabelecida, complementasse o efeito daquela hidroxiapatita que ia perder aquela volumização, e enquanto isso ia se formando colágeno que não se formaria ao redor do ácido hialurônico. Então, mais ou menos, é exatamente por isso que essa história das misturas fora dos pacientes começaram a ser feitas. Então, existem ainda muito poucos trabalhos publicados sobre a hiperdiluição de hidroxiapatita como material de bioestímulo da síntese de colágeno subcutâneo, tá? Pouquíssimos trabalhos, não existe robustez nenhuma nos resultados científicos, tá? Não existe trabalho nenhum publicado a respeito do elancê hiperdiluído como bioestimulador. Existe sim de ambos os materiais, tanto hidroxiapatita quanto policaprolactona, tanto Radiesse quanto elancê, injetados puros. Isso não quer dizer que isso não venha a mudar, né? O que a gente tem que ter um mínimo de consciência biológica e ética é que protocolos de pesquisa eles têm que ser feitos primeiro in vitro, para depois serem feitos em animais, para depois serem submetidos a um comitê de ética, né, para uso animal e humano, para depois ser usados nos nossos pacientes como método que realmente funciona, para depois serem ensinados. Então, essa teoricamente seria a maneira correta da gente trabalhar com todos esses produtos, né? Então, a Thalita pergunta se eu uso a hidroxiapatita hiperdiluída, e eu já meio que respondi que não, né? A gente não usa a hidroxiapatita hiperdiluída,
porque ela é um material preenchedor, tá? Que eventualmente, como material preenchedor bioestimulador, tem sim características bioestimuladoras, que não garante, né? Ou seja, a literatura não garante que se eu espalhar essas bolas eu vou ter um resultado melhor nessa... Isso não quer dizer que não funcione, hein? Eu sou bem claro, é a mesma coisa da história que a gente está acompanhando aí da hidroxicloroquina com a Covid, tá? Eventualmente a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente ouve algo a respeito de novos procedimentos e produtos. Os relatos científicos que a gente vê estão relacionados basicamente ao Radiesse. Então, se vocês me perguntarem, mas eu conheci uma hidroxiapatita nova no mercado que estão vendendo para ser hiperdiluída, para injetar não sei aonde. Peçam, é um direito de vocês como consumidores, peçam a literatura científica que comprove o uso desse produto da maneira como ele está sendo indicado para vocês usarem, né? Aquele produto, não adianta ser, mas esse produto não é o Radiesse, então não serve, tem que ser com aquele produto que você está usando, né? Você tem que ter a comprovação científica robusta do que você está usando, tá? Um outro ponto que me perguntaram outro dia, eu vou até ver se eu encontro ele aqui nos meus arquivos enquanto a gente vai conversando, a gente ainda tem mais alguns minutos, é a respeito da toxina botulínica e o hemocentro. Toxina botulínica, doação de sangue, peçam para o professor que ensinou. Também, não, eu acho que para ensinar, Cione, a gente tem que mostrar de onde vem vindo isso, né? Ou seja, eu quero ver toda a literatura que diz que o Radiesse pode ser hiperdiluído ou misturado com o que quer que seja, né? Com estudos clínicos randomizados, controlados, cegos ou duplos cegos, não N de pacientes que seja maior ou igual a 30 por grupo, para que eu possa comparar resultados. Se não for assim, né, a gente fica um pouco perdido, porque é assim que a comunidade científica entende, né, que deva ser feito o teste de um material em termos de segurança e de eficácia do seu funcionamento. A gente estava aqui procurando alguma coisa que a gente já conversou numa das lives anteriores, que eu acho que vale a pena mencionar, que é importante a gente dizer para todos os nossos alunos, né, que em suas anamneses, principalmente dos pacientes de harmonização orofacial, mudando um pouco agora do tema dos bioestimuladores, preenchedores, que existe a necessidade de vocês terem na sua anamnese vocês colocarem na sua anamnese que eventualmente o paciente que faz toxina botulínica deixa eu marcar aqui, eu já vou ver se eu acho, eu tenho isso guardado aqui em algum canto, tenho que fazer uma buscazinha rápida aqui para ver onde está esse material, para poder encaminhar para vocês, que é exatamente a necessidade de que a gente precisa, nas nossas anamneses, ter um aviso aos pacientes que eventualmente com a aplicação da toxina botulínica eles não poderão doar sangue, tá? Então é importante que isso esteja na nossa
na nossa anamnese, né? Fala de toxina botulínica e doação de sangue, é exatamente isso que eu estou tentando aqui achar onde está o meu arquivo de doação de sangue e toxina botulínica, tá? Porque é uma... Vou pegar aqui a toxina botulínica doação. Então é exatamente isso. A gente tem normalmente os bancos de sangue, eles eles removem os pacientes que fizeram a aplicação de toxina botulínica, né, como pacientes doadores. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, né, com procedimentos que eventualmente possam impedir de maneira temporária, tá? Já achei o link aqui, a doação de sangue, tá? Então a toxina botulínica, procedimento de aplicação da toxina botulínica está elencado, né, como um tipo de procedimento médico, tá? Além de outros, como enxerto de osso bovino e etc., que impedem, pelo menos na grande maioria dos bancos de sangue, de que você possa fazer a doação de sangue, tá? Então, lembre-se de colocar isso na anamnese de vocês, tá? Porque eu acho que é importante. Lembrar exatamente disso, né? População de doação de sangue, estou achando aqui onde está esse arquivo bonitinho, depois para eu poder passar para vocês a informação dos bancos de sangue de maneira correta. Então é só uma lembrança, né? Porque já me perguntaram isso numa outra live e a gente falou disso e sobraram algumas dúvidas, tá? É óbvio que a ideia é que vocês se informem no banco de sangue da cidade de vocês, né, sobre essas limitações, porque eventualmente, como o paciente fica algum tempo impedido de doar, se não me engano são 12 meses, né, por norma dos bancos de sangue, tá? A Mônica pergunta por quê? Por norma dos bancos de sangue. Então, assim como outros tipos de procedimentos, né, a gente fica alguns meses sem poder fazer a doação de sangue. Deixa eu ver se eu acho aqui onde está. Renal, dermatológica, cirurgias pequenas. Vários tipos de procedimentos, né, te impedem de doar sangue nos primeiros meses. Cirurgias oftalmológicas, 3 meses sem sequelas. Cirurgias ortopédicas, 6 meses. Cirurgias patológicas benignas da mama, 6 meses. Cirurgias com bloqueio raquimedular, 6 meses, cirurgia plástica sob anestesia local, que mais? Vamos ver, DIU está apto, então o DIU não impede, exames de contrastes aéreos depois de 30 dias, infiltração articular depois de 15 dias, lipoaspiração, né? Agora que está tão na moda o dentista fazer lipoaspiração após 6 meses. Então tome um pouquinho de cuidado e coloque nas anamneses de vocês esse tipo de questão. Vocês vão encontrar essa literatura disponível nas regras de doação de sangue dos principais bancos de sangue do Brasil, tá? Tem algum artigo falando? Nosso tempo está acabando. Provavelmente não. Artigo acho que não, viu, Bruna? O que tem muito provavelmente artigo não, que a gente tem é uma limitação dos próprios bancos de sangue, tá? E não só para esse tipo de procedimento, para vários outros. Então, vejam isso.
Podemos associar o Elancê e ácido hialurônico na mesma região, na mesma sessão? Não faz sentido, mas poderia, né? Não faz muito sentido, mas poderia. Faria tudo com o Elancê ou tudo com ácido hialurônico. Uma outra pergunta, vamos ver aqui, que apareceu aqui agora. Reação de necrose superficial, pode acontecer se você fizer injeção de materiais preenchedores bioestimuladores na derme, você pode ter problemas principalmente de formação de nódulos. Então eu não consigo ler a tua pergunta direito aqui, ó, Cione, veio meio cortada para mim. Enfim, depois eu vou tentar ver todas. Vi uma live ontem sobre misturinhas. Misturinhas é o que mais tem, e live também, né? Paciente aplicou ácido hialurônico há 2 meses em outro colega, insatisfeito, pode usar Elancê? Pode, não tem problema nenhum. Vou tentar responder o mais rápido possível aqui antes de acabar o nosso tempo. Era isso que eu ia perguntar. Será que é viável usar o Elancê de maior duração? Sim, é viável usar o Elancê de maior duração. Já respondi, então tá bom. Doutora Carol, no caso, para compensar a degradação da carboximetilcelulose, normalmente é isso. As misturinhas são feitas para tentar compensar a degradação da carboximetilcelulose. O problema é que, por exemplo, no Elancê eu não vejo esse tipo de problema. Então, não faz o menor sentido querer misturar ácido hialurônico, por exemplo, com Elancê, né? Nem é indicado, nem existe trabalho e nem faz sentido, tá? Tem algum artigo falando da toxina sobre doação de sangue? Vou até procurar para ver se tem algum artigo na literatura, mas acho que os artigos estão relacionados aos bancos de sangue. Depois eu vou publicar no nosso Stories aí alguma coisa. Importante, nosso tempo está acabando, já estamos aqui com 55 minutos. Eu gostaria primeiro de agradecer a todos vocês que puderam participar dessa live. Amanhã, nesse mesmo horário, 17 horas, a gente vai fazer uma live conjunta, eu e o Dr. Levi Nunes, para falar um pouquinho sobre anatomia e harmonização facial e tentar também ficar nesse tempo de 50 minutos, 1 hora. A gente vai disponibilizar para vocês no novo site janusicursos.com todas essas lives gratuitamente, então vocês façam seu cadastro no site, vão ter acesso exclusivo a todas as lives que nós estamos fazendo nesse período de pandemia, a todas as lives que nós vamos seguir depois fazendo, porque a gente agora pegou gosto pela coisa, porque a gente percebe que a gente está ajudando os colegas. Segundo, vocês vão ter acesso a algumas dicas. Janus e Cursos são dicas curtas e rápidas, 3, 4 minutinhos a respeito de alguns assuntos pontuais. E visitando a página do Janus e Cursos, vocês conseguem entrar no Janus e Cursos On Demand, que é a nossa área restrita para alunos que vão ter a possibilidade de comprar cursos curtos de um tema específico ou curso full face, que a gente está lançando na versão completa, com mais de 24 horas de vídeos gravados em pequenos vídeos para que vocês possam assistir e que vai dar, obviamente, o direito a todo mundo que assistir esse vídeo full face de depois comparecer num day clinic na Janus e Cursos, que vai ser um dia que a gente vai programar para o grupo de alunos para que vocês possam daí fazer a parte clínica, tá? Então é importante que vocês também estejam sempre ligados, compartilhem nossa live, compartilhem o site da Janus e Cursos, porque a gente está fazendo o máximo para distribuir da maneira mais democrática possível as informações. E a partir desta semana a gente começa também com a venda de cursos temáticos. Então vamos falar sobre bioestimuladores e uma aula de bioestimuladores. Então você vai comprar uma aula com os slides, com as minhas explicações, como se você estivesse aqui comigo. Ela vai ser uma aula maior, né, dividida em alguns módulos, para não ter que ficar aquelas 3 horas, 4 horas assistindo a aula.
pode assistir em pequenos módulos e você compra esse pacote de módulos de acordo com o assunto, tá? Então a gente vai ter várias opções, tanto gratuitas, as lives, as dicas de Januzzi Cursos, quanto a gente vai ter a Januzzi Cursos on Demand nos cursos pagos, para que a gente tem aluno no Brasil inteiro, para que vocês possam treinar antes, me escutar antes, entender a teoria antes, fazer a parte teórica antes e participar dos cursos clínicos aqui em São Paulo. E essa vai ser a nossa ideia, para que assim que a gente passe desse momento de quarentena, vocês possam recobrar o atendimento de vocês. Obrigado, gente, pela participação de todos, obrigado pela participação de todos os amigos, alunos, colegas, professores que tiveram por aqui. Abraço para todo mundo que acompanhou a gente aqui. E amanhã, nesse mesmo horário, 17 horas, a gente está aqui com o professor Levi Nunes para falar um pouco de anatomia aplicada à harmonização facial, onde aplicar, o que aplicar, áreas de risco, áreas de não risco, eventualmente falar um pouquinho de como evitar intercorrências, como tratar, tá bom? Uma honra muito grande poder estar aqui com vocês mais uma vez. Compartilhem a live, dê um printzinho, mostre para todo mundo que vocês estiveram aqui comigo, marca Januzzi Cursos e entra no nosso site januzzicursos.com. Obrigado pela participação de vocês, saúde, e a gente se vê amanhã às 17 horas com o professor Levi. Até lá!